Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, ao vivo aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM. No comando som, Mano Jean, ali, meu brother já de mais de 10 anos, rola uns 15 para mais aí, né? O Jean fala, não fala, né? Não deixa rolar brincadeira, né? Então esse é o clima aqui da Rádio Mundial, a gente sempre procura essa descontração aqui entre nós, que vocês normalmente me ouvem ou me veem, porque isso vai ser postado no YouTube, mas aqui a gente tem, pelo menos quando eu estou aqui, um clima de amizade legal, um clima bacana, onde a gente procura sempre trazer junto de vários conceitos, junto da espiritualidade também alegria, porque é complicado você pensar em espiritualidade e aliar ela à tristeza. Às vezes é necessário, mas pelo menos aqui a gente não busca isso. Hoje no programa eu vou conversar com vocês sobre as 7 tônicas da nova era ou a era de Aquário. O que nós vamos conversar sobre esse tema fantástico que eu vou procurar, de acordo com a minha possibilidade, trazer uma visão mais atual dessas tônicas, desses influxos na nova era, o que representa isso, tal. Então, inicialmente, eu preciso colocar alguns pontos para que a gente desmistifique alguns nomes que a gente vê, que correm, né, pelas redes sociais, também por palestras e tudo que a gente vê por aí, para que a gente entenda e procure nesse programa colocar cada coisa no seu lugar. É sempre isso que eu procuro trazer aqui para vocês. Óbvio que aqui eu coloco a minha visão pessoal do entendimento que eu tenho desse conhecimento fantástico, mas é uma forma, né, para quem entra em sintonia comigo, de procurar refletir e principalmente meditar e ver o que considera certo, verdadeiro ou errado e falso, de acordo com o que nós conversamos. Então vamos lá, essas 7 tônicas evolutivas ou essas 7 forças, essas 7 vibrações que correspondem à era de Aquário como compromisso de realização nossa aqui, nós precisamos entender que elas representam a herança de 7 linhas evolutivas que se processaram aqui na humanidade através de uma grande fraternidade branca. Não estou falando de ordens, estou falando de uma força espiritual que gerou seres, que originou aqui na face da Terra o nascimento de diversos seres. Então vamos entender isso. Como eu já falei em vários programas, mas aqui eu cito brevemente, para que exista um entendimento de tudo que nós vamos conversar, nós tivemos uma etapa evolutiva anterior à nossa, onde foi a Atlântida, onde todos os seres de hierarquia estavam diretamente com a humanidade, no sentido da evolução. Então nós tínhamos seres de hierarquia, seres de verdadeiro sangue azul, ou mestres da humanidade, que estavam colocados em determinadas cidades, que eram 7 cidades principais, tendo uma 8ª expressão como síntese dessas 7 forças, aonde esses seres passavam todo o conhecimento de uma forma direta para a humanidade. Então, como todos sabem, a Atlântida termina com um grande dilúvio, com cataclismas que ocorreram na face da Terra, e esta consciência que era direta em relação a nós, ela se interioriza. Aí ela se torna o governo oculto do mundo. E a forma dela expressar o seu conhecimento para a humanidade de uma forma velada, aí que existem os colégios sérios de iniciação, assim como a sociedade que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, que cultuam esses valores. Então isso, vamos citar uma data só para um posicionamento. Isso aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Então, este governo oculto do mundo, ele lança 7 linhas evolutivas que, através dessas 7 linhas, que eu já vou falar o nome delas, começam a nascer seres que são oriundos delas. Essas 7 linhas, para você entender um pouco a categoria ou mesmo a hierarquia desses seres, elas são formadas da seguinte forma. São 7 linhas evolutivas. Essas 7 linhas evolutivas, cada uma delas se lançam em 7 aspectos, que seriam a consciência praticamente integral de cada uma delas.
Também existem de cada um desses aspectos 7 subaspectos, que aí os seres que nascem, eles possuem uma consciência mais parcial da força da linha. E, por fim, a última parte, que vem resolver às vezes os erros, com bastante êxito, mas às vezes erram, são as vidas esparsas ou almas peregrinas desses mesmos seres. Aí você pergunta, pô, mas que seres que são esses que você está falando? Eu estou falando dos Budas, dos Avataras, dos Bodhisattvas que se manifestaram aqui, o próprio Buda, Siddhartha Gautama, o próprio Krishna, o próprio Cristo. Todos esses grandes seres, todos, Helena Petrovna Blavatsky, Rudolf Steiner, todos esses seres de proeminência, eles são oriundos dessas 7 linhas que foram criadas como uma providência divina para criar e gerar esses seres, que são descendentes diretos dessas linhas. Vamos falar dessas linhas. Elas possuem nomes que muitas vezes nós associamos ao nome de mestres da humanidade, mas na verdade esses seres eram oriundos direto da vibração delas. Como eram ou são, né, podemos dizer assim, o nome dessas linhas evolutivas? Abialá, Najib, Germanos, Kutume, Hilarião, Moria e Serapis. Então, através dessas 7 linhas que possuem esses nomes, e vários seres se manifestaram, ou, vamos colocar de uma forma bem simplista, reencarnaram na face da Terra, eles eram todos oriundos dessas 7 linhas evolutivas, originando sempre os ditames evolutivos para a humanidade, para que nós, através de todo o conhecimento que eles traziam dessas dimensões espirituais, onde é a origem deles, uma evolução que faz com que todos nós estejamos inseridos nesse processo de atualização do verbo. Desculpem a tosse, queridos ouvintes. Agora a garganta está legalzinha. Agora, seguindo, obrigado, Jean. O Jean ofereceu uma água aqui, mas não é que eu falo muito. Acabei de gravar um programa, voltei, isso é uma palestra, então, às vezes a garganta precisa de uma lubrificadinha e, infelizmente, isso aconteceu ao vivo. Mas vamos continuar. Então, nós temos 7 linhas evolutivas, vou repetir o nome delas, vou falar de uma forma mais lenta para que você pesquise. O nome delas, Abialá, Najib, Germanos ou Rakovsky. Também tivemos depois 4 forças mais ligadas e mais atuantes à movimentação da evolução, Moria, Kutume, Serapis e Hilarião. Então essas 7 forças geraram seres. Então quando você ouve falar por aí o mestre Hilarião, o mestre Serapis, na verdade são seres que estavam associados a uma linha que geraram muitos mais seres do que esses próprios que nós conhecemos. Mas aí o que acontece? Como esses seres se projetam na humanidade como uma força vibracional, isso começa a ser diluído entre nós. É aí que vem a chave para você entender essas 7 tônicas que eu vou conversar. Então eles entram num corpo humano. Este corpo humano, através da consciência vibracional deles, começa, desde 1 milhão de anos atrás, a criar aspectos deles mesmos, porque um desses seres pode ter 7 forças que estão associadas a eles mesmos. E quando eles, como um aspecto dessa linha, e também os 7 seres que são subaspectos dela mesma, erram, não é que eles erram, eles não conseguem implementar o trabalho que é proposto, mas através da própria ignorância da humanidade de não aceitar. Um exemplo disso, se você pegar o próprio Cristo. O Cristo, como todos nós sabemos, e é um dos mestres dessas linhas, que está associado à implementação do que hoje nós chamamos de cristianismo, na época ele não foi aceito. Ele morreu em relação a isso, houve o deicídio do Gólgota, e com isso vão gerados novos corpos, novas consciências, para que atuassem diretamente com a humanidade, para que isso se tornasse uma religião e, principalmente, o conhecimento perpetuado para que se tornasse saber ou sabedoria. Então, quando você ouve o nome desses seres por aí, isso que eu gostaria que vocês entendessem nessa introdução, vamos dizer assim, que eles são oriundos de 7 linhas evolutivas, que eu já citei o nome, e essas 7 linhas evolutivas é uma providência do governo oculto do mundo, que tem como grande missão e grande escopo a regimentar através desses seres
a evolução da humanidade, só que agora deve ser conquistada, sendo que eles não estão mais no sentido direto e exposto como foi em outrora antes do dilúvio. Então isso agora, a conexão com todas essas forças, devem ser feitas através de muita transpiração e muita superação através da humanidade. Então esses seres, oriundos dessas linhas, eles fazem o trabalho da humanidade, mas como eles se diluíram como forças, que isso vão sendo geradas religiões, vão sendo geradas culturas, vão sendo geradas várias formas de linhas de conhecimento que perpetuam a sabedoria que eles trazem para a humanidade. Hoje isso, no atual momento evolutivo, estamos em julho de 2018, isso já há bastante tempo, isso está diluído como forças, então eles já cumpriram o seu papel. Então esses seres ou essas linhas, não estou falando que elas não existem como forças. Elas existem, mas como consciências que já estão diluídas na humanidade. É aí que entra o tema do meu programa, que vem falar das 7 novas tônicas da Era de Aquário, que através desta renovação da força dessas linhas evolutivas, hoje trazem diretamente para nós o compromisso de atuação e principalmente realização para construir o novo. Aí que vem esse novo porvir da Era de Aquário. Então vamos falar um pouquinho dessas 7 tônicas, dessas 7 forças que existem. Vocês vão ver que é super simples entender o que elas representam, pelo menos no sentido de pontapé inicial, vamos dizer assim, para depois que você pesquise. Então vamos falar um pouquinho delas. Então ficou o conhecimento que estas 7 tônicas novas, que criam um novo porvir no sentido de realização da humanidade, na verdade elas são herança do trabalho de todos os grandes seres que há aproximadamente 1 milhão de anos se lançam para a humanidade em corpos físicos para chocar diretamente com a humanidade, trazendo esta renovação. Então esses seres agora, eles trabalham como verdadeiros adeptos, como verdadeiros seres, independente da dimensão ou do plano que eles estejam. Daí que surge outro misticismo falando de mentores, disso e daquilo, porque eles atuam para inspirar a humanidade ou mesmo seres que aqui reencarnam no momento atual, para trazer isso para que a gente entenda o que nós devemos fazer para evoluir como humanidade. Vocês vão perceber que essas 7 tônicas da Era de Aquário, elas na verdade não possuem vamos dizer assim, primeiro essa, segundo essa, terceira, e até chegar na 7ª. São tônicas evolutivas, vibracionais, que a humanidade tem que aprender a realizar com elas para que nós tenhamos a implementação deste novo ciclo. Então, na verdade, elas não representam um ponto que do primeiro vai até o 7º como degraus. Elas representam 7 padrões vibracionais de realização que nós devemos estar aprumados com elas, para que nós, através da mão na massa, através do nosso esforço e através principalmente da nossa transpiração e superação, a gente consiga implementar esses valores no seu sentido magnífico para que nós tenhamos um novo planeta. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira tônica que se relaciona à própria energia do Sol como planeta, como força de emanação, aí você faz a analogia que você quiser, é a alquimia. A alquimia hoje, no mundo, quem que você pode dizer? A química. A química é filha da alquimia. Assim como, exemplo, a astrologia é a mãe da astronomia, e não ao contrário, como muitas pessoas, por falta de conhecimento, colocam de uma forma errônea misticismos associados a uma astrologia fantástica que pode ser trabalhada em relação a nós. Então vamos retornar. A primeira tônica que representa a força do Sol é a alquimia, que hoje nós temos como química. Se você observar tudo no planeta hoje envolve a química, que trabalha a composição das substâncias, criando uma determinada energia que é utilizada em tudo. Você tem a química onde? Você tem em vários produtos alimentícios, você tem a química em todo este processo industrial. O que não passa por um processo industrial? Hoje eu estou aqui numa mesa, numa cadeira, eu estou aqui com papel na minha frente. Tudo isso possui o processo químico
que na verdade descende da alquimia ancestral, ou prístina antiga e a verdadeira, que faz com que exista uma tônica evolutiva. Então, nós hoje devemos ficar muito atentos em relação a todo esse avanço da química, que deve ser utilizada em comunhão com as forças da natureza, para que não existam forças poluentes que sobrepujem o sentido, vamos dizer assim, útil e verdadeiro de tudo que nós temos manifestados. Eu não vou citar tudo que existe no mundo, isso é óbvio, mas todo esse processo industrial envolve que produtos de beleza, alimentação, como eu falei, o celular, a internet, tudo possui o sentido da química como força, mas aí a alquimia, que é a verdadeira tônica, o que representa? Nós aprendermos a transmutar a pedra bruta na pedra filosofal. Então isto, na humanidade, que hoje está inserido como a química, auxilia neste processo fantástico. Agora vamos lá para a segunda tônica, que envolve a energia da Lua. A Lua, na astrologia, é um planeta. Nós temos a tônica das artes. Então, como que a gente entende as artes hoje como uma tônica evolutiva da nova era? A arte representa toda a forma, toda a estética em relação a todas as criações que nós temos. Então, isso não só no sentido de forma, no sentido de desenho. Nós temos isso também como a dança, nós temos na música. Então, toda a forma que é criada em comunhão com esta tônica evolutiva, que vem trabalhar através da beleza, através daquela coisa que inevitavelmente todos olham e falam assim, nossa, como isso é belo, como isso é bonito, como existe uma expressão bacana disso. A gente tem isso aonde? Quer ver a arte? Nós temos como exemplo, não só a arte que a gente conhece, como eu já falei, de música, de quadros, de obras puramente artísticas. Hoje você pega de repente um computador, ele tem que ter um design bonito, ele tem que ter um desenho bonito. Você vai comprar alguma coisa, uma roupa, ou você vai, de repente, decorar a sua casa, você vai trabalhar essa tônica. Então, a função principal é transformar tudo o que não traz uma harmonia novamente com as forças da natureza, aí que você entra no Feng Shui como uma coisa fantástica, se bem empregada, com o conhecimento oculto, uma harmonia com a natureza, mas trabalhando a estética de uma forma fantástica. A terceira, essa que está hoje numa briga tremenda, o que é? A força de Marte associada à política. Mas que política que eu estou falando? Não é essa política que nós temos hoje, que é tudo menos política, obviamente. Não vou entrar em detalhes, que todos nós sabemos como que o mundo está. Seria um sistema de administração que trabalha a evolução como um todo. Um exemplo é a própria sinarquia, que para uma fácil compreensão seria o governo compartilhado através de uma política onde cada um exerce a sua função, mas com prazer, com alegria, não o trabalho como um sacrifício. Então essa seria a terceira tônica associada ao raio de Marte, que com certeza vai demorar um pouquinho ainda, mas nós percebemos que tudo está se transformando. O quarto ponto, a quarta tônica evolutiva associada a Mercúrio, a tecnologia e a ciência. Então tudo possui uma tecnologia que representa a atualização do que já está sendo feito. Então a tecnologia, pegando como exemplo a própria eletrônica, que propicia toda essa movimentação da era de Aquário. Então essa parte da tecnologia também é um dos raios do saber, ou uma das tônicas que cria a era de Aquário, ou a tônica de uma nova era, que a tecnologia está em tudo. Nós sobrevivemos sem tecnologia hoje, então a ciência avança em comunhão com a tecnologia. Procure sobre a nanotecnologia, isso é fantástico. Tudo que nós podemos transmutar e gerar de coisas novas, isso é lindo. Pesquise um pouquinho mais sobre essa tecnologia nano. Aí nós temos o quinto raio do saber associado a Júpiter, que representa o que? A literatura. A literatura que representa o arquivo de coisas que já foram feitas e também coisas novas que podem ser criadas e que devem ser registradas. Então, não necessariamente o livro, quando a gente fala de literatura, aqueles livros antigos. Tudo que você lê, tudo que você escreve, tudo isso representa uma força ou uma expressão, por menor que seja, dessa tônica evolutiva. Então, vai chegar um momento que a
humanidade vai trabalhar essa tônica maravilhosa desse quinto raio que representa a força de Júpiter ou a literatura, onde nós vamos deixar arquivado e registrado, tanto no sentido eletrônico como também como no sentido de papel, seja como for, deixar tudo registrado das nossas produções. Então é uma tônica fantástica e somente coisas boas. Vamos chegar lá, está longe, mas nós vamos chegar lá. Agora a penúltima, que é a sexta, associada a Vênus, é a filosofia ou mesmo a religião. Então todas as religiões, algumas que duelam entre si, ou um mestre que é reconhecido por um ou outro, que está associado a um caminho filosófico, essas pessoas vão perceber que tudo parte de uma mesma fonte. Então nós vamos rumar a caminhos, passos firmes e decididos a uma só única tônica, que vai ser a religião verdadeira, uma filosofia de vida que representa o nosso religar divino. Então não existirá mais a religião que defende isso ou que defende aquilo. Todos nós estaremos focados nesse religar verdadeiro, que todos sabem que é o verdadeiro sentido da palavra religião. Então nós não teremos, vamos falar assim, partidos religiosos. Nós teremos uma só filosofia, onde todos estarão juntos, em fraternidade, se respeitando e tentando e buscando despertar o Deus dentro de nós. Depois, por fim, a sétima tônica evolutiva, ou a última, é a taumaturgia. A taumaturgia, que uma das suas expressões diretas no mundo humano é a medicina. A medicina que vem trazer o que? A cura dos males que nós mesmos geramos como humanidade. Então a teurgia ou taumaturgia serão processos, vamos dizer assim, de cura ou de sublimação da humanidade através de processos não agressivos. Nós vamos trabalhar com cores, sons, nós vamos trabalhar com formas diferenciadas de atuar como a medicina do futuro, que vai trazer, assim como eu iniciei através da primeira tônica, o ser humano junto com as forças da natureza num colóquio fantástico de fraternidade e equilíbrio. E a oitava ou última, qual que vai ser, que sintetiza tudo isso? A iluminação. De uma forma simples e direta, é a palavra que veio aqui. Então todos os seres humanos, através dessas 7 forças, trabalharam essa força. Finalizando, já alguns segundinhos a mais, você quer entrar em sintonia com tudo que eu falei, beber da fonte, eu recomendo a minha Sociedade Iniciática, não a minha, a que eu participo, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Manda um e-mail para a minha equipe, equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Nisto você pode informar a sua localidade e eles irão orientar você. Você pode inclusive fazer online. Jean, obrigado por tudo. Queridos ouvintes, de mente e coração, eu, Newton Schutz, desejo a todos uma grande fraternidade e união entre todos nós. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.